Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para falar de Barcelona, para falar também de futebol europeu e também futebol brasileiro e outras coisas que a gente quer implementar aqui nesse canal. Nesse retorno, eu queria ter falado sobre o jogo do Barcelona que ocorreu no sábado, né, contra o Mallorca. É, a minha voz está um pouco estranha, porque eu estou me recuperando de uma gripe, né? Infelizmente me atacou uns dias antes. E é hoje que eu tô com uma voz e a garganta melhor para poder me comunicar e conversar com vocês. E antes de mais nada, foi um jogo meio que treino do Barcelona, né? Não tem muito o que falar desse jogo, porque o segundo gol já praticamente já particularmente eu acho que atrapalhou o jogo, né? Não que eu acho certo nem errado. Para mim, quem falhou no lance foi o árbitro. Não foi nem. E os jogadores também do Mallorca também, porque, tipo, não dá pra parar num jogo desse e só ficar dependendo do árbitro. Tipo de lances como esses, você tem que lutar até o final. Ainda mais quando você tá enfrentando um time como o Barcelona, né? Que é um time que pressiona, que ataca e ataca. Você não tem que ficar dependendo só de arbitragem, você tem que ter um pouco mais de atitude no campo também. Eu acho que isso acabou influenciando de uma maneira muito negativa no jogo, né? Porque atrapalhou. Depois teve a expulsão do número 8, se eu não me engano, do Mallorca. Eu vou até ver aqui quem foi expulso. Um instante. O jogador que foi expulso foi o Morlanes, que é o meio-campista volante do Mallorca. E depois teve a expulsão do Murig, que é um atacante também do Mallorca. Aquilo ali sim foi uma expulsão muito clara. A expulsão do volante do Mallorca é, foi o segundo amarelo, então acho que foi bobagem também desse jogador, né? O cara, tipo, tu sabe que tu tá com um cartão amarelo. Então, meio que tu já tem que botar um pé atrás num jogo como esse, que é pressão, falta e essas coisas. E como é que o jogo tava também. Mas, daí em diante virou o jogo que virou, né? Mas até então, eu nos primeiros momentos antes dessas loucuras todas que ocorreram no jogo, eu gostei do início do jogo, o Barcelona jogando bem, pressionando. Lamine Yamal é praticamente uma barbaridade. Eu acho que essa temporada ele vai buscar mais assistências e também mais gols. Deu de se provar que ele tentou até praticamente o último minuto do jogo a querer fazer um gol, né? Ele pegava na bola, é, muitas das vezes às vezes eu fico até um pouco irritado, porque eu acredito que um futebol assim, por mais que o Lamine Yamal seja um excelente jogador, ele também tem que trabalhar com a equipe dele, né? Igual como o primeiro gol sai de uma assistência dele monumental por Rafinha. A gente viu muito isso na temporada passada, esse tipo de lance que ele dá uma fatiada e o Rafinha entra tipo como se fosse um facão ali de cabeçada. Aconteceu muitos gols desse tipo. Eu acho muito interessante esse tipo de jogo, um jogo coletivo. E também não acho errado de uma ou outra vez ele querer tentar fazer o gol dele, querer tentar ser protagonista também. Só que dá de se ver que, eu não sei se é porque agora ele tá com a camisa 10 e ele quer se provar, ele quer mostrar que ele é bom e realmente ele é muito bom no que faz, mas tipo, é toda hora tentando finalizar e chuta no jogador. O que eu acho de muito interessante nele são os dribles, mas eu acho que ele pensa assim, que muitas das vezes, como ele acha que não vai dar certo ele chutar no gol, aí sim ele cruza, né? Praticamente é quando ele já tá na beira da linha pro tiro de meta. Então essas coisas eu acho que o Hans Flick ainda vai conversar com ele também. O garoto tem 18 anos agora, né? Então tem muito que aprender ainda. Eu não vou nem comparar com o Messi, porque o Messi é único, né? Mas a diferença é que, tipo, o Messi, no seu auge também, ele buscava fazer gols e tudo, mas também buscava dar belas assistências para os seus companheiros de equipe, né? O trio MSN também está aí para dizer
como esse casamento deu tão certo, né? Então eu acredito que isso vai acabar acontecendo durante a temporada. Ele vai buscar trabalhar um pouco mais com a equipe e não tão afoito na frente da área. E diante disso também foi um bom jogo do Barcelona. Eu acredito que, tipo assim, poucas coisas que a gente pode tirar de positivo, assim, do que a gente viu de um jogo, porque depois eu acho que praticamente, assim, o Barcelona só trabalhou a bola, né? A gente não viu muitos lances, por exemplo, da estreia do Juan Garcia como goleiro, para se provar, né, da disputa e tudo. Mas eu gostei muito do jogo do Eric Garcia. O Eric Garcia, quem diria, né? Um cara que muitos torcedores queriam que ele saísse do clube. Hoje ele é um jogador que praticamente ele é muito necessário. Ele é realmente um coringa do Barcelona, né? E as coisas dão certo. O cara joga ali na lateral muito bem. Eu até estranhei do início do Kudê não começar jogando, né? A gente viu que na temporada passada ele jogou praticamente quase todos os jogos, mas eu acho que é mais por prevenir início de temporada e aos poucos. E também eu gostei do jogo do Rafinha. Gostei muitas das vezes que ele pressionou, profundidade. Gostei do jogo do Ferran também. O Ferran, eu acho que depois com a vida do Hans Flick, ele mudou muito na questão de finalização, mudou muito na questão também de tempo de bola, essas coisas. Eu achei uma estreia discreta do Rashford, né? Eu acho que também o jogo não proporcionou um bom jogo para ele, né? Porque na medida que ele entra no jogo, acho que já eram uns 65 minutos, ou um pouco mais ou menos, o Mallorca ficou todo fechado, e assim, eu acho que é um antijogo, né? Não acaba sendo mais um jogo. Gostei também do jogo do Araújo, do Cubarsí, e praticamente foi isso. Eu acho que não tem muito o que falar, né, sobre o jogo até aqui. Foi um jogo bastante discreto até então. O favoritismo era do Barcelona, né? Eu só achei que ia ser um pouco mais difícil de ganhar esse jogo, mas eu acharia que o Barcelona ia ganhar o jogo, né? Mas acabou que aconteceu essas coisas e tal, então atrapalhou o jogo. Mas as minhas expectativas para o Barcelona são muito altas nessa temporada. Eu espero que o Hans Flick conserte um pouco mais a questão só de sofrer gols, né? Esse jogo ele não sofreu gol, mas também diz muito também do que aconteceu da outra equipe, né? Não conseguiu atacar, essas coisas, 2 homens a menos. Mas bora ver os próximos jogos, né? Se eu não me engano, o próximo jogo, deixa eu checar aqui rapidinho. O próximo jogo é contra o Levante, fora de casa também. Vão ser 3 jogos fora de casa, já foi um, faltam 2. E o próximo jogo é contra o Rayo Vallecano. Eu lembro que no início da temporada, né, o Barcelona jogou contra o Rayo Vallecano fora de casa também. E o Marc Bernal acabou tendo aquela lesão do joelho, que infelizmente tirou ele da temporada toda. É um jogo bem difícil lá. Eu acho que do Levante não vai ser tão complicado, mas contra o Rayo Vallecano vai ser. Teve uma ótima estreia contra o Girona, né? Na sexta-feira. Acho que, se não me engano, ganhou de 2 ou 3-0. Não me recordo agora. Mas mostra que veio para disputar também no meio de tabela, ou quem sabe papar uma vaga de Europa. E é isso também. Eu acho que no mais, boa estreia do Barcelona. Vamos ver os próximos jogos. Eu acho que realmente a gente só vai ver um jogo do Barcelona assim mais bem informado quando todos estiverem inscritos, né? Ainda faltam, acho que falta o ponta direita, que eu não lembro o nome dele agora. Falta escrever o lateral esquerdo também, que eu não lembro. Nossa, que torcedor é esse, né? E falta alguns jogadores ser inscritos. Falta também o Černy ser inscrito, que é o goleiro. E eu não sei se vai chegar mais alguém até então, né? Eu acho que depois da janela de transferência que fechar, a gente vai definir mais ou menos o que vai ser, não só o Barcelona, mas também os outros times. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de clicar no gostei, né? Se inscreva no canal. E eu prometo que agora eu vou retornar com os vídeos, né? E vai dar certo.
É isso aí, tchau.